Até no Mercosul, Lula não esquece Bolsonaro. Coloca as risadas aí, porque é engraçado. Lula chamou Bolsonaro de titica, é isso mesmo? Titica em discurso na tarde desta terça em Foz do Iguaçu, após retornar da reunião da cúpula do Mercosul em Puerto Iguaçu, cidade vizinha na Argentina, segundo o jornal Folha. Olha, né? Inocência da nossa parte achar que o Lula pode trabalhar. Deixa eu dar bom dia para Tati Mandelli, está conosco aqui na bancada. Tati, bom dia. Bom dia Timóteo, Vanessa. Bom dia a você que me ouvinte aí da Rádio Ouro Negro FM. Um grande abraço para vocês, bom dia. Vamos falar do Mercosul. Eu acho que o Lula foi fazer esse discurso chamando o Bolsonaro de titica, porque ele estava assim muito, mas muito incomodado com o fato dele ter sido chamado de titica por dois presidentes da República do Mercosul na reunião. Primeiro, o presidente do Uruguai disse que não dá para fazer de conta que a Venezuela respeita os direitos humanos e que, apesar do Lula ter passado o pano, eles já sabem que a Venezuela é um lugar que não respeita os direitos humanos, e chegaram a citar o caso da candidata, a sucessora do Maduro, que teve a sua candidatura considerada inelegível também na Venezuela. Então, os dois presidentes chamaram essa atenção, não chegaram a falar no nosso caso, que transformou o ex-presidente Bolsonaro também em inelegível, num ato ditatorial igual ao da Venezuela, mas deixaram bem claro nas entrelinhas que eles não acreditam em democracia, onde eu torno o meu oponente inelegível. Ficou horrível para o Lula, ele teve que quase se esconder. Se você ainda não viu o vídeo, assista, porque conforme o presidente do Uruguai e o presidente do Paraguai iam falando, ele ia se encolhendo na cadeira. E aí, acho que o jeito dele expor toda a raiva, falando com aquele povo ali controlado, daquele elefante branco, que é essa universidade que ele pretende erguer ali, que já custou milhões do nosso dinheiro, para querer fazer uma média de grande universidade do Mercosul, ele que acabou provando que não é líder de coisa nenhuma, muito menos no Mercosul. Presidente do Uruguai dispara sobre postura de Lula em defender Maduro. Esse cara é fera, né, o Lacalle? É fera. Vamos lembrar que o Mercosul é um bloco composto pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Brasil. E o que o Lula quer é incluir a Venezuela nesse bloco, o que já foi rejeitado várias vezes, e ontem, de novo, foi dito que um bloco que tem entre os seus valores o valor da democracia não pode ter entre os seus pares um país como a Venezuela. Foi realmente um tapa na cara que ele levou, não só do presidente do Uruguai, mas do presidente do Paraguai também. E só para a gente entender, o Alberto Fernandes, que seria o outro país grande do Mercosul, ficou lá encolhido no seu canto, também quietinho. Então, o que a gente percebe, primeiro, é que o Mercosul nunca existiu, de fato. Ele é um bloco que tem dificuldades, agora tem mais dificuldades para negociar com a União Europeia, e o Lula deixou essas dificuldades ainda maiores. Então, o Mercosul acaba sendo um bloco que ele só mesmo atinge ali aqueles países mais próximos da fronteira, como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil. Então, o Mercosul não vai crescer para ser um bloco maior que isso, e apesar do Lula querer muito transformar o Mercosul numa espécie de Fórum de São Paulo, ele não vai conseguir, porque até hoje o bloco sempre foi muito, muito coerente aí nas suas negociações. Também não andou muito, a gente sabe, o Mercosul não foi o grande sucesso que pretendia ser quando foi fundado, e quando ele foi fundado, na década de 90, se não me engano, eu morava em Porto Alegre, e todo mundo tinha uma expectativa, Timóteo, que Porto Alegre acabasse se transformando numa espécie de capital do Mercosul, por ter essa importância estratégica e tal. E a gente percebe que o bloco não cresceu, pelo menos não cresceu em muitos aspectos econômicos, e acabou não tendo, digamos assim, a importância dentro da América Latina que ele se propôs a ter desde o início. Que vexame, né? Isso é um vexame internacional, de novo. A hipocrisia do Lula, falou da mulher lá que foi caçada,
Como o Bolsonaro aqui no Brasil, mesma coisa, no mesmo dia, inclusive, a mulher teve os direitos políticos cassados, a Marina, né? Maria Corina. Maria Corina. E é motivo político também. Na verdade, é até bonito falar motivo político. É ditadura. É ditadura, é perseguição, é motivo político, é ditadura, é prisão de opositor, meu amigo. E se bobear, ela vai ficar que nem a presidente da Bolívia. Vai pra cadeia também, infelizmente, né, Tati? Eu acho que sim. Eu acho que a Venezuela não tem nenhuma chance. Como é que o Lula falou? Tem mais eleições na Venezuela que no Brasil. É piada pronta, né? O que adianta? Tem muita eleição na China também. O que significa isso? Nada. A Venezuela é uma ditadura e desde que ele recebeu o Maduro aqui, ele está sendo mal visto pelo mundo todo. É como disse o presidente do Uruguai, a única função dos países ou dos blocos é ser a favor do povo venezuelano. E ser a favor do povo venezuelano é denunciar a ditadura que ali existe, a falta de direitos políticos. É isso que fazem os blocos dos países. É esse o papel da ONU, que também denunciou a Venezuela recentemente. Então, o resto tudo é narrativa de alguém, né, que, como ele mesmo disse, políticos, né, estão hoje caracterizados pelos brasileiros, ele disse lá na fala, como ladrões, né? Não é à toa, né, que está acontecendo isso. Bom dia, Bradista. Aqui é Jailson de Pojuca. Por que o Lula não leva o Alckmin com ele? Que é para não aparecer, deu logo uma secretaria para ele ficar ocupado. Bom dia a todos. Da Brado. O Alckmin. Quer comentar, Tati, essa mensagem do ouvinte sobre o Alckmin aqui no Brasil, Lula viajando? Eu acho que quem não quer se aproximar muito do Lula nesse momento é o próprio Alckmin, né? Que deve estar querendo manter uma distância regular, o quanto maior, melhor. Porque quanto maior, mais afastado ele está desse desgoverno, melhor é para a imagem dele. Então o Alckmin realmente está quieto. Mas não o grupo dele, que se reuniu em Lisboa durante todo o fim de semana, né? Porque a gente teve o Foro de São Paulo no Brasil, que foi um fracasso, e teve o Foro de Lisboa lá, promovido pelo Gilmar Mendes, onde tiveram presentes vários governadores, e ali o establishment parece que está bem unido, né? Apesar do Alckmin estar bem afastado aí do Lula. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Bradistas. Ave Império. Bom dia, Tati Mandelli. Bom dia, Vanessa Moreira. Olha, quarta-feira, com muitos assuntos aí. Queria perguntar para Tati Mandelli, ela que está no Republicanos, como é essa relação entre partidos de uma base aliada que diz de direita, PL e Republicanos. Corta pra Tati. Bom dia, fica na paz, Wanderlan Pereira, Indaí, Bahia. Salve, Ave Império. O meu querido ouvinte, o seu áudio estava baixíssimo. Agora ele fez a pergunta a Tati. Ouviu, Tati? Ouvi. Quer saber do Republicanos e do PL? Eu também quero saber do Republicanos. Do PL a gente já ouviu dizer que todos os 99 vão votar contra essa reforma tributária, que já está sendo conhecida aí como a reforma da fome, né? Porque ele vai aumentar demais os itens justamente mais importantes para a população de baixa renda. Então, ele vem os tributos começam a andar em cascata, vai ter um aumento real no final gigante. O setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil, vai ser o mais tributado, além do agro. Quer dizer, ao contrário de todos os países do mundo, essa reforma tributária aí, ela é péssima para as pessoas de baixa renda e péssima para a nossa agricultura. Sobre a posição do Republicanos, eu gostaria de saber também, que nem você, ouvinte, qual é a posição. A minha posição, com todos os parlamentares com quem eu tenho privilégio de falar, é, pelo amor de Deus, digam não a esse absurdo. Porque essa tem que ser a única posição de alguém que tem um pingo de decência, é dizer não a essa reforma tributária, que não tem a menor possibilidade de dar certo e só vai trazer para o povo brasileiro miséria e fome. Mas o que eu quero saber, o que importa, a gente já sabe que não presta esse negócio, já entendeu. Se vai ser aprovado ou não. Ele falou do PL, que foi para obstruir, e o Republicanos, que eu li, parece que também não está
parece que está com liberdade, uns vão votar sim, outros não. Eu li uma matéria do Todo Metrópolis... mundo tá com liberdade, né, nesse Congresso. A verdade é essa. Esse Congresso conservador aí é só na conversa mesmo, porque PL, republicanos, está dando liberdade para os parlamentares fazerem o que quiserem. São só legendas. Ó, eu li uma matéria no Metrópolis agora há pouco, tá dizendo que os caras estão otimistas em aprovar essa PEC aí. É absurdo. Se for aprovado. Eu acho assim, ó, esse imposto do carbono, ele é tão absurdo, mas ele é tão absurdo em cima dos brasileiros, porque assim, o Brasil é responsável só por 3% da emissão de CO2 no mundo. E tem uma área territorial enorme, 200 milhões de habitantes, e a Amazônia. Então, cobrar de um cidadão brasileiro um imposto de carbono para compensar uma mudança climática que foi gerada na Europa, nos Estados Unidos e hoje na China, né? Porque a China, vou lembrar vocês, é responsável por 30% de todas as emissões de carbono no mundo. Os Estados Unidos por 18%, a Europa por 15%, nós por 3%. Então eu te pergunto, é justo que você aí, que quase se lascou para comprar o carro, que tem dificuldade de botar uma gasolina já cheia de imposto, vai ter que pagar mais imposto para rodar com esse carro? É justo? É justo que isso aconteça? E aí fica fazendo firula, como disse o capitão Alden, vamos trazer carros elétricos para você. É tudo, para não pagar gasolina, para não pagar isso tudo. O que é isso? O povo brasileiro precisa ter noção. O Brasil não tem emergência climática. O Brasil não tem emergência climática. Nós somos responsáveis por 3% do CO2 no mundo. E o CO2 é tão complicado, que esses dias, numa audiência no Senado americano, um senador perguntou para todos os ambientalistas que estavam lá, quanto por cento da atmosfera do mundo é CO2? Ficaram meia hora para responder, ele disse, vocês não sabem, pois eu vou dizer. O CO2 total em toda a nossa atmosfera é 0,4%. 0,4%. Vocês estão querendo que a gente gaste trilhões de dólares, deixe as pessoas mais pobres por causa de 0,4%, e além disso, com 0,2% de CO2, todas as plantas morrem. 0,2 CO2 é o mínimo que a gente pode ter. Então, 0,4 não é nem nunca foi o máximo. Eu estou ouvindo desde do ano 2000, que vinha aquele cara que era candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, dizer que a gente já estava com 1,5 metro de água aqui em Salvador, já não existiria em cima. Mais que Salvador. E assim eles vêm dizendo isso, você é aterrorizado porque quer. Esse imposto é uma grande equívoco dentro do Brasil. Isso é só para atrapalhar o agro, isso é só para atrapalhar o cidadão, isso não tem motivo nenhum. O Brasil tem uma energia limpa, o Brasil foi precursor no álcool e várias outras coisas. Nós temos uma costa imensa aí para energia eólica. Isso é um absurdo, mais um absurdo para encher o governo de dinheiro para ser gasto aí em viagem, em porcaria, em coisa que não presta. Essa que é a verdade. Essa reforma tributária é sim a reforma da fome, ela é contra o agro, ela é contra o trabalhador e principalmente ela é contra o emprego. Então isso é o que nós temos agora que gritar a todos. Liguem para todos os seus deputados, de direita, de esquerda, de centro, de meio, de qualquer coisa. Tem um mandato, tem a obrigação de votar contra esse absurdo. E eu digo para os deputados, esses que ficam animados com a liberação de emenda, espera, meu filho, espera, porque daqui a 2 anos, quando a ditadura for implantada, não vai ter emenda para ninguém. Rapaz, Tati tá estressado. Pega Mas é verdade, porque o capitão falou ali que liberaram, vi aqui, acabei de ver, 9,3 bilhões em emenda. Então quer dizer que tem algum candidato ainda que quer fazer algum número ali, alguma benesse para esse governo para receber emenda, vai receber hoje, não vai receber no futuro. Escute. Mas são tão ignorantes que vão acabar se vendendo realmente. É o que a gente assiste no nosso Congresso, infelizmente, né? Eu espero mesmo que, pelo menos nesse tema, os conservadores eleitos, né? Os conservadores, estou fazendo aspas, tá, gente? Eleitos tenham um pouco de sanidade mental a não votar a favor disso. Nem ser conservador, ser inteligente, eu até diria. Porque não é mais uma questão de ser conservador, de ser direita, de ser esquerda, de ser de centro. A questão é isso que o Bruno Reis falou muito bem.
É muito Brasília e pouco Brasil. E você aí que paga imposto sabe o quanto é difícil cobrar no seu município, no seu estado. Imagina em Brasília. É o seu dinheiro para você nunca mais ver. Essa que é a verdade. Porque todo projeto tributário, primeiro que cumula... Eu vou explicar para vocês por que vai subir a cesta básica, porque eu acho que todo mundo falou e ninguém entendeu muito bem. Se eu vendo o algodão para uma empresa que faz o fio, eu pago o imposto, quem vendeu o algodão paga imposto para a empresa que fez o fio. Ela se remunera de uma parte, a outra ela tributa quando ela vende o fio para o cara que faz o tecido. Aí tem mais um imposto. Então, a gente já foi acumulando aí. Acumulei um, acumulei outro. Aí o cara que faz o tecido vende para a confecção, que faz a roupa. Paga o tecido, paga o ICM de novo sobre o tecido para fazer a roupa. E depois a loja paga para a fábrica de tecido o imposto de roupa, o imposto para ter a roupa, e depois paga o imposto para vender para você. Quantas pessoas passaram aí? 5. 5. Você sabe como é que é nos Estados Unidos? Ah, você não sabe? Eu vou te contar como é que é num país que funciona. Todas essas 5 pessoas que foram tributadas, aí o cara que fez o algodão, o que fez o fio, o que fez o tecido, o que fez a roupa e a loja, todos esses, só tem um tributo. É o tributo que o consumidor paga para a loja no final. No meio das operações de produção, não existe imposto. Então, qualquer reforma tributária cumulativa, ela é um crime para a economia brasileira. Essa que é a verdade. E o resto, tudo é só adorar a pílula. Só adorar a pílula e, como disse o capitão, dá muito poder para poucas pessoas. Isso nunca vai ser democrático. Cadê a mensagem? Vai lá. Pessoal, essa reforma tributária que está sendo proposta é uma reforma excelente. William, né? Não é. Né? Não existe reforma tributária excelente, por quê? Porque ela esbarra em vários interesses, etc. Mas é a melhor que já foi proposta em 40 anos de Brasil. Eu, como economista, olho que o Brasil vai dar um salto com essa reforma. Não, ele fez uma afirmação, né? Diz que essa reforma tributária vai deixar o Brasil no nível dos países da OCDE. Só no caso da comida, tá? Que compõe a cesta básica. Os nossos tributos hoje já são 24,4%. E os países da OCDE, esse tributo direto sobre a cesta básica é 7%. O que a Associação de Supermercados está dizendo é que esse número ainda vai subir, quer dizer, esse número já é muito alto, já é 3 vezes maior do que o número da OCDE para a nossa cesta básica. Então, e ainda por cima deve subir com essa reforma tributária. Eu não sei o que tem de justo nessa ideia. Para vocês terem uma ideia, nos itens que compõem a nossa cesta básica, a gente tem 21% de imposto direto. E todos os nossos, a nossa indústria, ela está ligada ao agronegócio. Então, todo o agronegócio ele é também tributado na hora que você faz você processa esse alimento e vira ele em indústria, né? Então, assim, eu não sei de onde ele tirou esses dados, né? Realmente não sei, mas talvez ele não tenha entendido que essa questão do imposto continua cumulativo, como sempre foi, e tem sistemas que vão trabalhar juntos, sem contar o absurdo que é esse conselhão, que não pode dar certo em lugar nenhum, nem em economia nenhuma do mundo temos uma coisa sequer parecida, a não ser, talvez, na Venezuela. Aplausos para essa declaração emocionante do comediante Carlos Alberto de Nóbrega, que foi homenageado pelo presidente Bolsonaro. Essa entrevista do Roda Viva, eu vi o corte, depois fui ver a entrevista, demonstra o baixíssimo nível dos nossos jornalistas. Eles estão tão acostumados com as narrativas, eles estão tão acostumados a jogar para a própria plateia, que quando se deparam com alguém que tem história, background, que tem anos de janelinha, como o Carlos Alberto Nóbrega, eles ficam quase gaguejando, né? Porque eles não conseguem realmente, de alguém que já viu tudo, comprar narrativas pré-prontas. Isso não vai acontecer. O Carlos Alberto Nóbrega deve ser uma pessoa de quase 90 anos, que já viu vários governos, várias coisas acontecerem, então não cai nessa narrativa de jornalistazinho de Roda Viva, que cada dia está pior. Um programa que já foi um dos principais programas de política do Brasil, hoje
é desse jeito, uma coisa que praticamente não tem espectador, né? Então, é realmente uma forma da gente ver que quando você coloca ali sentado alguém que sabe conversar, que conhece a história, que conhece as pessoas, que não sofre desse abuso de narrativa, que só enxerga um lado da verdade, acaba ficando interessante o programa por causa disso, e só por causa disso. O TSE multa advogado que pediu anulação do julgamento de Bolsonaro. Eu acho que contestar, entrar com recurso ou tentar mais explicações do TSE é problema, né? Vamos esquecer nunca da multa de 22 milhões que tomou o PL por fazer algumas perguntas sobre o nosso sistema eleitoral. Então, tudo que envolve o TSE e é contestado, ele vem uma multa na sequência para poder inibir as pessoas de fazerem esse tipo de ação. Então, é isso que está acontecendo, já está acontecendo faz tempo, o TSE vem tomando as medidas que bem entende e inibindo todos os advogados de entrarem com recurso, ou todos os prejudicados de entrarem com recursos, sob pena de serem também multados e tudo isso. Então, a gente já viu isso antes, vamos ver agora e vamos ver muito mais no futuro, que esse tipo de justiça tem lado, e o lado está bem claro até na hora da multa. Afinal de contas, a multa foi 13 mil. Que pó branco encontrado na Casa Branca é identificado como cocaína, diz o jornal. Olha a bomba, Estados Unidos, eu vou te falar. Viu? A primeira coisa que a gente estranha é todo mundo, achamos um pó branco. O que será que é? Será que é um explosivo? Antrax. Quer dizer, quem não sabe o que é um pó branco encontrado assim, né? Então, assim, o que me chama a atenção, Timóteo, é justamente quem vazou, né? Quem denunciou, quem falou desse tal pó branco e por quê. Já num sentido aí que eu estou vendo de desgaste mesmo do presidente americano, que já vem tendo aí, conforme o Ivan falou, 31% de aprovação apenas dos americanos. Então, teve essa história do filho dele, foi toda jogada para baixo do tapete. Hoje, inclusive, projeto desse juiz dizendo que esse tipo de censura para notícias tão importantes como o que aconteceu com o laptop do filho do presidente não podem acontecer mais na democracia brasileira, na democracia americana. Aconteceu na época da campanha, claro, né? De uma certa forma, tudo era permitido para derrubar o Trump, assim como tudo foi permitido aqui para derrubar o presidente Bolsonaro. E, inclusive, jogar essa história do filho do presidente para baixo do tapete. E agora eu queria saber quem foi, né, que identificou e que falou que achou esse pó na ala residencial da Casa Branca. Me parece que quem vazou essa informação vazou por algum motivo, né, tanto que os bombeiros estão calados, né, identificaram e fizeram toda aquela função. Não, será que é um explosivo? Lógico que já sabiam que não era um explosivo, evidentemente, porque já devem estar mais acostumados a ver isso. Então, isso que me chamou a atenção nesse caso foi por que isso veio à tona, né? Com que objetivo isso, de repente, vem à tona? Estranho, não? Falta aqui, o Anistia Bolsonaro já tem 72 assinaturas. Olha a bomba aí, viu? 72 deputados federais já assinaram um pedido de anistia do Bolsonaro, condenado pelo TSE a 8 anos de inelegibilidade, acusado de crime eleitoral. Eu acho que todo deputado, toda deputada de qualquer partido tinha que assinar essa anistia, porque hoje é o Bolsonaro, ontem foi o Deltan e amanhã pode ser você. Então, eu acho que todos os deputados deviam assinar isso para não deixar o TSE crescer como está crescendo na sua arbitrariedade. A gente viu pelo caso anterior aí de ter multado um advogado porque fez questionamentos, porque daqui a pouco nenhum deputado vai ter o seu mandato garantido mais por lei, sendo que qualquer ação do TSE pode cassar mandatos mesmo sem crime, como foi o caso desses dois últimos que ficaram inelegíveis. Inelegíveis porque representam a direita, inelegíveis porque representam a honestidade, e esse talvez seja o maior crime. Então, por favor, todos os deputados de todos os partidos precisam fazer uma frente ampla de defesa dos mandatos, porque hoje é do teu opositor e amanhã é o seu. A pessoa me ligou 3 horas da manhã. Que isso? Para me contar que tinha morrido um companheiro.
Aí quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Você me acorda 3 horas da manhã. O show ainda eu não nossa, tenho o que que disse fazer. Lula. O show. Você vai voltar a dormir, eu tô aqui acordado agora, pensando Esse é o- no companheiro que morreu. Olha, tira. Então, eu chega, não- chega, já deu, né? Ei, Tati, absurdo um negócio desse. Ó, tem que manter o sono do Lula, viu? Ele não pode acordar ele às 3 horas da manhã. Não importa o tamanho da tragédia, ele não vai resolver nada mesmo. Que encher a cabeça dele com coisa que ele não tem capacidade mesmo para resolver. Então ele já falou, não me incomoda com nada. Se for uma tragédia, também não. Deixa eu dormir, porque de qualquer maneira vai encher minha cabeça com coisa que eu não tenho interesse. É isso mesmo. Já nem tem mais tanta cabeça e a pouca que tem não é para guardar esse tipo de informação. Isso demonstra a total empatia de uma pessoa. Né? Eu ouvi e tive que ouvir esse consórcio de imprensa chamar o ex-presidente, que ele não era empático com as pessoas que morreram na Covid. Agora, esse aí não tem empatia nenhuma com quem morreu, nem os amigos, nem os companheiros, não quer saber se morreu, se não morreu, que diferença faz para ele. E agora, né, vamos até lembrar, nem sei se foi pauta ontem, mas parece que o pessoal aí da dengue, quem pegar dengue está meio lascado, porque a vacina já tem, mas o Lula falou que não vai comprar, não. Então vai poder todo mundo morrer de dengue, mas ele não pode ser chamado de genocida, não, viu? Isso é só para quem é da direita. Quem é da esquerda pode esperar. Tem que comprar a vacina do Butantan, nacional. Na Coronavac não adiantou para nada, mas quem sabe para dengue, em 2025, possa resolver o problema. Porque quem pegar dengue agora em 2023, 2024, está lascado. Porque tem vacina, mas ele não comprou, não. Ele não quer comprar a vacina para dengue. Esse é o empático do nosso presidente. E se alguém morrer de dengue, por favor, não avisa para ele. A Record TV prepara a onda de demissões após prejuízo milionário. Olha a bomba aí, atenção, Record, viu? O que aconteceu lá na Record? Eu não sei o que aconteceu na Record, mas eu acho que o que aconteceu no veículo televisão, de uma forma geral, é que com o fenômeno da internet, as pessoas, o tempo que elas têm de lazer ou de ouvir televisão, elas escolhem conteúdo. E as televisões têm conteúdos por horário. E isso foi afastando, né, os consumidores, tanto da TV aberta como da TV fechada, e foi aproximando eles da internet. Porque na internet eu escolho, né, na Netflix eu escolho a hora que eu quero ver o seriado, a hora que eu quero ver tal matéria, no YouTube também. E nas televisões abertas eu tenho que ver o jornal em tal hora, tenho que ver a novela em tal hora, e eu acho que isso tudo foi afastando gradativamente o consumidor, principalmente o consumidor mais jovem, que está mais acostumado a usar as redes sociais. Ele, quando fica na frente da tela, ele escolhe o que quer ver, ele não recebe qualquer coisa que lhe é disponibilizada, no caso das TVs abertas. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Eu acho que as TVs vão ter que se reinventar muito, inclusive do ponto de vista do que oferecem, do conteúdo, de como oferecem. Né? E talvez o grande sucesso da Jovem Pan seja ter uma rede mista, ou seja, ter uma rede que tanto funciona dentro da TV fechada, como funciona na internet da mesma forma. E se você perdeu o programa X na hora que ele passou, você vê depois ele no teu streaming. Então, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Nós estamos vendo aí todo esse setor publicitário em uma crise muito grande em todo o planeta. E quanto mais eu anuncio, mais eu quero mandar no conteúdo do que eu estou anunciando. Então, a internet acaba sendo um conteúdo mais aleatório. É bom para botar o dinheiro por um lado, por outro, também não é muito garantido o seu resultado. Eu vejo pelo caso... E é isso. Então, eu acho que nós estamos vendo esse movimento, né? Estamos vendo esses problemas acontecerem. Tanto o anunciante já não sabe mais onde anunciar, como a televisão não sabe como atrair esse anunciante. Então, nós estamos vivendo um momento onde é normal esse prejuízo acontecer em todas as TVs, né? Todas as TVs abertas. A gente tem na Rede TV problemas, na Record TV, na Globo, deve ter na Band. E aí o grande perigo é que essas TVs acabem sendo bancadas por grupos econômicos, como é, por exemplo, o caso dos chineses dentro da própria Bandeirantes. Perfeito. Então, assim, o que estamos vendo acontecer com a Record não é diferente do que vemos acontecer com os outros. É uma coisa do mercado mesmo que está muito diferente do que já foi. E as produções então vão precisar ficar muito mais baratas para poderem ser competitivas. E é isso que eu acho que está se batendo. TV tem muito investimento fixo, maquinários, às vezes máquinas
câmeras que já estão em desuso e que custaram fortunas e que fazem parte do patrimônio que já não valem tanto. Então, a gente está vendo isso junto com essa inovação tecnológica representada pela internet. A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Ora, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. Ah, a partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. O Conselho Federativo, o fazer aqui é tentar construir uma né? melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil construir entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. Ao lado do Haddad, sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Rapaz, que bomba, hein? Parabéns pelo furo aí, Rebeca Costa. Tati, quer comentar? Ficou feliz, Tati, com o Tarcísio? Eu acho que o Tarcísio sendo o Tarcísio, né? Tipo assim, liso, quero negociar, quero falar. Isso eu não concordo, mas eu não estou contra. Tarcísio sendo Tarcísio. Esse é o estilo Tarcísio de governar. Sempre buscando entendimento, sempre buscando conversar, sempre buscando e nunca radicalizando. Eu acho que não tem chance dessa reforma tributária ser boa para o Brasil. Ele está tentando usar a força de São Paulo para passar vários dispositivos aí que ele pretende mudar nessa reforma tributária, como ele já disse desde o início da semana, que ele tem divergência em vários pontos. Ele falou aí 95% ok, 5% não. Não é o meu percentual, pelo jeito é o dele, está ali governando o estado mais rico do Brasil, no jeito Tarcísio de ser liso. Não é imbativo, é assim que ele é. Não adianta a gente reclamar, porque é o estilo de política que ele sabe fazer. Ele está ali junto com o Kassab e a gente sabe bem que tipo de grupo político essas pessoas representam. Então, globalista sendo globalista, Tarcísio sendo Tarcísio, o PT sendo PT, e assim a gente vai andando nessa nossa democracia que está quase transformando o Brasil numa Venezuela. Mas era esse o meu comentário de hoje. Queria agradecer para vocês, eu preciso sair. Um grande abraço para a nossa audiência, para todas as pessoas que mandaram suas mensagens aqui. Um grande abraço para o Timóteo, para a Vanessa. Sexta-feira estamos aí de volta. Valeu, Tati. Obrigado. Aplausos para Tati Mandelli, que vai sair agora do estúdio. Obrigado.